O assunto do Arte na Tela de hoje é escultura. Quem nunca se deparou com um monumento ao caminhar pelas ruas da cidade? Com o objetivo de comemorar um acontecimento ou homenagear uma figura ilustre, os monumentos recriam os aspectos do local onde estão instalados. Cícero Dávila, escultor hiperrealista, possui um traço leve e expressivo. Seus monumentos podem ser vistos em diversos países do mundo e hoje você vai vê-los aqui no Arte na Tela. A arte passou a fazer parte da minha vida desde cedo e eu não conseguiria explicar, digamos assim, exatamente como, mas eu sei dizer que eu sentia uma necessidade de manifestar, assim, através das artes plásticas, no caso a escultura. E assim, foi um processo muito lento, porque eu fui juntando peças, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, experimentando algumas técnicas, até chegar no momento em que eu senti mais à vontade, por exemplo, com a argila, né? Que é um material bastante flexível, não só flexível no sentido de ser flexível, mas também você consegue tirar, colocar sem grandes problemas para um iniciante, no caso, como eu era. Depois desse processo, eu passei para outros, assim como o bronze, que você pode fazer através de um trabalho realizado na argila, e depois no mármore, porque inicialmente na madeira, depois no mármore, isso com técnicas italianas, já no segundo momento da minha vida. Estilizada e realista, a arte figurativa é a linguagem artística que representa as formas, seja a partir da figura humana, de objetos ou paisagens. As pinturas rupestres já apontavam a necessidade que o homem tinha de reproduzir o que se via. A linha figurativa, na verdade, ela digamos que ela é inerente à minha personalidade artística. Eu sempre quis isso. Digamos que na Itália eu consegui um melhor aprimoramento técnico nesta área, em razão, lógico, de fazer uma escola, de ter, digamos, muitas referências em museus, em grandes exposições de grandes artistas. Eu acabei agregando aí um maior conhecimento, digamos, técnico, anatômico e até mesmo em outras áreas. E também não vou seguir, digamos assim, as diretrizes do mercado, ou dos críticos, ou das galerias, ou dos movimentos. Tem que ser eu mesmo. E assim a figura, ela fazendo parte da minha vida, eu procuro fazê-la dentro da minha linguagem, dos meus sentimentos, das minhas maneiras de me expressar. E nesse caso, especialmente a figura feminina, uma coisa que eu gosto muito. Claro que isso colocado dentro de um contexto contemporâneo, também não me interessa simplesmente a cópia da figura, como me interessa a figura com dose de conceito. Cícero Dávila estudou na Escola de Mármore Pietro Tacca, em Carrara, na Itália. Se aperfeiçoou em várias técnicas que envolvem a escultura. Na Europa, produziu retratos e monumentos em mármore e em bronze, assim como na China, onde está instalada uma de suas obras mais representativas. Eu fiz um monumento na China de 8 metros, que foram, digamos assim, uma das primeiras figuras assim, que eu fiz. E está exposta numa praça, numa cidade chamada Changchun. Essa, digamos, foi uma das primeiras obras que eu fiz, até mesmo em nível monumental, digamos assim. Então foi feito lá, fiquei praticamente uns quase 60 dias lá fazendo essa escultura. E o tamanho foi decidido lá. Eles tinham todas as condições favoráveis para se fazer essa escultura. Construíram um galpão só para fazer isso, um galpão enorme. Fora essas, tiveram outras, né? Geralmente peças assim, digamos, relacionadas a colecionadores, né? Outras estão expostas em alguns lugares, por exemplo, alguns países na China tem umas outras 3 cidades que eu tenho também
peças, tem nos Emirados Árabes, Estados Unidos, algumas também, e na Europa, naturalmente, onde eu fiquei mais tempo. Por onde passou, Cícero Dávila conquistou o respeito pelo seu trabalho que prioriza o instinto de artista, fugindo das tendências e modismos. O reconhecimento vai além de prêmios. Uma obra estar em algum lugar público, aqui ou em qualquer lugar do mundo, para mim representa nada mais, nada menos do que um reconhecimento do meu trabalho. Isso é muito gratificante. E é a minha voz, estou deixando ali o meu digital, digamos, o meu dedinho ali para que todo mundo veja, né? E se for eterno, melhor ainda. Se ninguém remover um dia, melhor ainda. Então essa é a ideia, é a gente, digamos, esparramar o nosso DNA artístico. Cada artista tem essa ambição, faz parte, como os homens são semeadores, os artistas também são. O artista quer colocar a obra dele na maior quantidade de lugares possíveis que sejam vistas. Isso é muito gratificante para a gente. A obra de Cícero Dávila pode ser definida como hiperrealista. Seus trabalhos, feitos em várias escalas, causam impacto, assim como o monumento instalado em praça pública na China. Quando eles me propuseram um monumento lá, eu fiz minha filha abraçando o seu petzinho, mas era um brinquedinho. Eu coloquei o brinquedo numa escala maior que ela e ela abraçando como se sentisse o coração do cachorrinho bater. E eu fiz a peça de alumínio, colocado num gramado bem verde, assim, o sol bate e reluz aquilo. Assim, quem olha quase que machuca os olhos. Mas depois, por chamar a atenção, vão lá ver o que é. E é uma coisa bem sutil, bem doce, que é, digamos, uma criança abraçando um cachorro. Tem uma outra também na China, é uma eco, que é um bloco de mármore, todo rústico, e de lá sai uma figura feminina, sempre esculpida, não tão bem delineada. Eu me inspirei um pouco na lenda que existe entre Narciso e Eco. Ela repete as últimas sílabas das palavras, né? Eu coloquei aqui no peito dela um Narciso, que seria quase que como se fosse um amor platônico, e ela petrificada, como se ela virou pedra pelo simples fato dela ficar definhada, em razão dela não ter sido correspondida. Quando você vai, por exemplo, nas montanhas, você grita e quem te responde é a Eco. Ela responde a última sílaba, que foi o que os deuses fizeram quase como um prêmio de consolação para ela. Essa é uma peça que está na China que eu gosto, que eu acho legal também. Muito embora tenha um tema mitológico que pode parecer uma coisa bem batida, mas a mitologia é clássica, está aí e nunca vai morrer. Sempre haverão artistas se inspirando nela, por mais antiquado que possa parecer. Em instantes, o artista Cícero Dávila fala sobre o seu processo de criação e sobre o seu assistente, um robô. O processo de criação, digamos que ele se divide em algumas etapas. A coisa vai no plano das ideias, aquilo que eu imagino que eu queira fazer no momento. Eu começo a materializar aquilo através de um esboço. Não perca! O Arte na Tela está de volta e hoje estamos apresentando o trabalho do artista Cícero Dávila. Suas obras, cheias de expressão, detalhes e realismo, transformam matéria bruta em formas com significados. Passa por vários processos até chegar à forma desejada. O processo de criação, digamos que ele se divide em algumas etapas. Primeiramente, a coisa vai no plano das ideias. Aquilo que eu imagino que eu queira fazer no momento.
Quando eu tenho, digamos, uma certa luz daquilo que eu queira fazer, eu começo a materializar aquilo através de um esboço, com a massinha, onde eu consigo ali exprimir alguma coisa daquilo que eu esteja imaginando. Quando isso é, digamos, eu acho que está legal, eu apresento, se é um caso de uma encomenda, eu apresento ao cliente. Quando não, eu acho que está legal, eu parto para o processo de produção. Aí é feito numa escala grande, né? Faz a maquete, depois você pega isso, multiplica isso, essa maquete pequenininha, multiplica por uma razão X, e você vai obter a peça grande. Claro que isso através de um processo técnico, né? Mas a ideia foi previamente concebida na maquete original. O trabalho do escultor é uma viagem constante ao universo das formas, volumes e relevos. É o ato de reverenciar a pedra bruta, que, moldada pelo imaginário do artista, passa a ter vida. Meu maior desafio foi fazer uma pedra de praticamente 6 toneladas. Eu trouxe essa pedra da Itália e esculpi totalmente à mão. Fiz um modelo diretamente no gesso, tirei a argila da jogada justamente para poder testar os meus limites, né? Com pontos, com pontinhos, chama-se maquinetas de pontear, que é uma ferramenta já bem antiga, já os romanos, os gregos já usavam, e ainda se usa até hoje, porque ela é uma ferramenta muito barata e o que fica caro, digamos, é a mão de obra de você ir pegando os pontinhos e transferindo da peça que você modelou para o bloco de mármore. Foram 2 anos e meio, realmente um sacerdócio. Mas no final das contas, quando terminei, a peça ficou, sem nenhuma falsa modéstia, maravilhosa. Ficou muito bonita. Tá com um colecionador. Eu não queria mais fazer aquilo assim, braçalmente. Eu queria fazer aquilo aplicando a tecnologia. Cada detalhe de uma obra exige muito estudo, pesquisa e análise. Modelar o novo requer muita dedicação e Dávila sentiu a necessidade de mudar o método de trabalho. Foi então que eu decidi comprar um robô italiano, trazer para o Brasil e começar a trabalhar e produzir as mesmas coisas com um robô, com essa ajuda de um robô, que faz a parte bruta. Essa parte que eu fiquei 2 anos e meio trabalhando, o robô faz em 3 meses. 2 anos e meio para um artista é muito tempo, ele ficar perdendo tempo batendo no mármore. A gente pode estar criando muitas coisas novas e fazendo muitas coisas novas. Eu aproveito mais meu tempo criando e executando as obras com um robozinho. O robô me ajuda a fazer isso. E geralmente ele faz até uns 80%, 85%. O resto a gente tem que acabar e fazer. Aqui, esse software de modelagem é um software americano e que serve para a gente modelar diretamente nele. A gente pode pegar qualquer uma argila artificial aqui, vamos dizer assim, virtual, botar aqui dentro ou uma bola ou qualquer coisa e modelar alguma coisa nela. E, por exemplo, esse psique aqui que eu vou fazer no mármore, isso aqui não existe na argila. E não foi feito em plastilina, foi feito todo aqui. E olhem a capacidade que ele tem de a gente fazer detalhes, por exemplo. Olha o detalhe dessa cabeça, né, da asa, por exemplo. Ó. Isso aqui é feito manualmente. Eu digo manualmente. O computador não faz nada, gente. Se você puser alguma coisa no computador, você vai ficar olhando para ele, olhando para você. Não rola nada. Tem que modelar. É como se eu modelasse na argila, só que eu estou modelando dentro de um software, entendeu? Uma outra maneira da gente obter essa peça aqui dentro, para poder depois gerar isso através de uma impressora 3D ou um robô, é partindo de uma coisa real, porém escaneando. Eu escaneio, por exemplo, uma peça qualquer, isso vai gerar um file e eu vou colocar ele aqui dentro do software, do ZBrush, e a partir daí eu posso pegar isso aqui, como eu consigo, por exemplo, ampliar isso de uma quantidade de vezes absurda, ó, tá vendo? Eu consigo fazer detalhes que aqui eu não consigo. Ou seja, eu consigo melhorar a modelagem de qualquer peça e depois fazer uma impressão 3D ou passar para o mármore através de um robô. Agora, isso é arte? Eu responderia que sim, é arte do mesmo jeito.
porque o que você está mudando é a ferramenta de trabalho. Você está saindo de uma ferramenta tradicional para uma ferramenta virtual. O trabalho é exatamente o mesmo. O computador não te faz nada, não te adiciona nada mais no teu processo criativo. Eu diria até que é um processo ultra ecológico esse aqui, porque não gasta um grama de argila, você não gasta uma gota de água e faz um trabalho maravilhoso, tanto quanto tradicional você faria. Bom, essa escultura aqui é uma escultura de mármore e era um bloco aqui de aproximadamente umas 2 toneladas e meia. Essa peça foi modelada, como eu mostrei aquele processo lá no computador, e depois essa peça que eu tenho na minha mão foi feita uma impressão 3D para eu poder me orientar aqui para o acabamento da peça que foi aí robotizada, vamos usar esse termo aqui. A impressora 3D, ao contrário do robô, ela te dá a peça pronta. Por isso estou usando para me basear, para fazer o acabamento da peça em mármore. Aqui ainda a parte da cabeça, que dá para ver que a orelha, o rosto, o cabelo está ainda uma coisa meio empastada. Essa peça é interessante que ela vai ter só 3 pontos de apoio. Isso aqui vai sair. O desafio dela é o mármore ser sustentado só nesses 3 pontos. É uma coisa desafiadora, porque ela vai ter a ação da gravidade e qualquer choque nela, ela quebra. Até nisso foi favorável fazer lá no robô, porque não existe impacto. O robô vai fresando e ela sofre menos impacto possível. A textura que o mármore te dá, nenhum outro material te dá. Parece que a coisa tem vida. Material bruto, lindo, que cria uma textura incrível, maravilhoso. Michelangelo já dizia que a argila é o nascimento, o gesso é a morte e o mármore é a ressurreição. Porque o mármore realmente parece que traz a vida de novo à peça. Com as texturas, com a questão da absorção da luz, é uma coisa incrível. O que o mármore consegue, nenhum outro material consegue. É realmente impressionante. A escultura passou por variações ao decorrer da história, transformações temáticas e formais. Podemos identificar essa mudança analisando as obras do escultor renascentista Michelangelo e as esculturas de Picasso, artista primitivista e cubista. A arte de Dávila é carregada de variantes que migra do tradicional ao moderno. Contemporaneidade é o que nós vivemos hoje. Todo artista, queira ou não, ele vai expressar aquilo que ele faz no momento, de um jeito ou de outro. Então, eu represento a figura humana? Represento, mas o padrão de beleza hoje é diferente do que foi ontem e do que foi em tempos muito antigos. Você pega uma mulher renascentista, é diferente de uma mulher hoje. Eu faço aquilo que eu acho que para mim é verdadeiro, é a minha essência. Pode ser que amanhã eu mude, mas não por uma tendência, porque a gente vai mudando e vai buscando outros caminhos, né? E se eu fizer isso é porque estou sentindo necessidade de fazer. O Arte na Tela fica por aqui. Contamos com a sua companhia na próxima edição. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade.
Espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.